desistir jamais. Ah, tá difícil, tá com uma dificuldade. Quais são as possibilidades? Vamos lá. E aí você vai traçando. Eu já cheguei de parar assim e dizer, pô, e agora? Onde é que eu vou? É aquela história, né? Você dormir com 100 mil na conta e às vezes acordar com 300 negativa. Muita coisa a gente cria e muita coisa se copia. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nada, mas com muito conteúdo. E hoje a gente tem um convidado absurdamente especial. O cara é diferente, viu? O cara é topado. Hoje o papo é com um cara que aos 15 anos que transformou um carro em intercâmbio internacional. Aí tem coragem. E não foi sorte, viu? Foi estratégia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Nada, Everson Thiago. É um prazer enorme poder te receber aqui e ouvir um pouquinho da sua história. Mas fica à vontade antes para poder se apresentar, para que as pessoas possam conhecer esse cara louco. Obrigadão, Erlan. É um prazer estar aqui com vocês, né, gravando o Do Nada Podcast. Então, assim, é muita história, né? Você falou do carro aí, então tem muita história que a gente vai, assim, discutir aqui hoje e falar, né, sobre decisão, né, sobre estratégia, de toda essa construção que eu fiz aí durante essa minha jornada de vida, desde essa virada de chave que teve lá em 1994. Caraca, meu irmão. Tem tempo, viu? Tem tempo. Mas diga aí pra gente, e essa história do carro aí? Foi um sorteio, você já sabia dirigir? Naquela época o cara garotão, 15 anos, né? Não, na verdade é assim, o que é que acontece? Contextualizando um pouco da história, né? Eu venho de uma família de empreendedores, né? Meus pais sempre foram, construíram tudo do zero. E eu morei dentro da farmácia, basicamente. Eu morava dentro da farmácia São Tiago, né? Que hoje já não existe mais. E naquela época, né? Isso foi em 94. Em 94, falando agora do sorteio, tinha uma campanha que eu acho que era do CDL, que todo ano acontece, então tinha um sorteio de um carro. E minha mãe comprou. Era um desodorante, eu não consigo lembrar o nome dele agora. Que ela comprou na loja do comércio. E um belo dia, a gente estava passando lá na matriz ali, né? Na catedral. E estava rolando sorteio. Então a gente parou, o sorteio rolando. E quando sortearam o carro, saiu meu nome, né? Eu tinha 14 anos, sabia dirigir, porque naquela época, né? Eu digo assim, naquela época a gente fazia coisas que hoje vocês não podem fazer, as crianças hoje não podem fazer nem 5%. Né? Então eu já sabia dirigir. Então eu ganhei o carro naquela época. Eu estava até em um leilão no dia anterior, na casa do meu avô, que eu gostava muito de cavalo também na época. E aí aconteceu esse fato. Só que como eu não podia ter o carro, eu dirigia, mas assim, ia para aquele antigo, onde é a prefeitura hoje. Tinha um Ceasa, né, ali. Então a gente praticava ali, treinava ali. E esse carro, na verdade, meu pai vendeu. Então eu fiquei com crédito na conta dele. E aí é onde vem toda a história na sequência, na verdade. E qual era o modelo desse carro, hein? Era um Corsa. Um Corsa? Corsa 2 portas. Eita, poxa. Era um Corsa 2 portas. Ainda dei uma voltinha nele, né? Mas eu lembro como hoje era prata. Corsazinho prata. Mas, cara, você ficou com esse crédito aí, e como foi que surgiu essa parada de você pegar e fazer um intercâmbio internacional com esse crédito? Que coragem foi essa? Na verdade, assim, ainda hoje tem essa cultura, né? De quando você completa 15 anos, você faz uma viagem internacional. Então, estava muito em alta isso lá em 1994, desde 1990 que acontece, ou até antes disso, creio eu. Então, as famílias se organizavam, né? Todo ano era Pajuçara Turismo. Tinha Pajuçara Turismo e tinha outra. Eu fui pela Pajuçara Turismo nesse ano. Com uma turma grande aqui de Arapiraca também, de pessoas da mesma idade. Então, em 94, a gente acabou indo para essa viagem lá. Foi quando eu tive meu primeiro contato com os Estados Unidos, né? E durante essa viagem, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha a intenção de morar lá, né? Mas voltando um pouquinho para a história do carro lá. O carro basicamente não pagou a viagem. Ele vem no segundo momento. Então, quando eu tomei essa decisão de botar na minha cabeça de forma silenciosa, eu disse, não, eu vou um dia morar nos Estados Unidos. Isso foi em 94. Então, quando foi em 97, isso. Porque lá o ano letivo ele começa em agosto e termina em maio. Né? Começa em agosto e termina em maio. Então você tinha o quê? 16 anos, né? Eu tinha 16 anos nessa época, né? Eu tinha 16 anos. E tinha-se o costume também, naquela época, das pessoas irem estudar em escolas em Maceió, porque eram escolas preparatórias,
né, de um nível de educação maior. Hoje isso já não existe, porque Arapiraca está bem servida de escolas particulares hoje, né? E aí foi quando surgiu a ideia. Quando eu estava pronto para poder fazer isso, eu estava fazendo no primeiro ano, que era primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje já mudou tudo. Eu nem sei como é mais. Então eu estava no primeiro ano. E aí foi quando surgiu essa possibilidade de ir para Maceió. E eu tinha na minha cabeça o lance dos Estados Unidos. Que eu já tinha colocado para mim que eu iria morar lá. Mas porque você foi a primeira vez e... Fiquei encantado. E ficou encantado. Fiquei encantado, né? Fiquei encantado com tudo que vi, com tipo, a diferença cultural, a diferença da evolução das coisas de fato. Lógico, a gente foi para um parque, então o nível de tecnologia é um outro mundo, né? É um mundo da fantasia, né? Disney é um mundo da fantasia. Mas assim, eu me encantei com aquela realidade. Aquela realidade. E aí, quando eu estava prestes a ir morar em Maceió, foi onde eu parei de forma estratégica, né? Eu sabia que eu tinha um crédito. E tinham outras pessoas daqui de Arapiraca que estavam morando lá na época, nessa mesma escola que eu fui, uma escola particular, né, um colégio interno. E aí entrei em contato com essa pessoa, peguei a documentação de como era que funcionava lá com relação a custos, como era a questão de moradia e alimentação. E aí eu parei, né, isso foi um momento justamente estratégico. Parei, peguei todas as despesas de Maceió e fiz uma planilha ali na mão mesmo, né? Você mesmo fez isso? Eu mesmo fiz isso. Eu coloquei o aluguel do apartamento em Maceió, eu coloquei o valor de uma mensalidade na escola de inglês, porque lá eu ia estudar inglês, então o inglês tinha que estar embutido. Por mais que lá era uma obrigação, mas tem que estar na conta. Feira, né, o transporte para ir para Maceió e voltar todo final de semana, o ônibus, eu botei tudo. Eu tinha que botar tudo ajustado para poder fazer aquela conta fechar. Então, assim, quando eu consegui fazer isso, qual era a diferença? De morar nos Estados Unidos ou de morar em Maceió? Era apenas R$300. Aí tudo isso, em toda essa conta que você fez, foi uma forma de você poder negociar com seus pais para poder ir para lá. Né? Eu não decidi ir, eu provei que era viável. Então eu fiz essa conta aí e aí mostrei. Como eu tinha o lance do carro, eu digo, inclusive tem um lance do carro que... Porque assim, naquela época, qual era a visão do meu pai, principalmente? Não, porque... eu não tenho condições de pagar, é muito caro. Né? E na época, se eu não me engano, era $11 mil. Só que $11 mil a anuidade, era o ano inteiro, e o dólar era R$1 naquela época. Era R$1 na época. Né? Lógico que $11 mil naquela, $11 mil em 1994 era dinheiro, mas quando eu fui para a conta, tá quase R$300 de diferença. Então, assim, eu consegui provar que era viável eu morar fora. Né? Foi uma decisão minha, na verdade. Eu não fui porque meus pais me obrigaram. Para você ver, naquela época, você é basicamente da mesma época minha, creio eu. Então era o quê? Estudar, farra, festa, sem compromisso de nada, era só diversão, né? Mas eu estava com a cabeça preocupada pensando, enquanto os outros estavam pensando em festa, o que eu estava pensando? Como é que eu faço para mudar de país? Isso com 16 anos de idade. Caraca, pô. Então você vinha de uma família de empreendedores, né? Isso. E aí estava enraizado no sangue. Isso. Apesar que hoje a gente já vê totalmente diferente, né? Mas assim, Erlan, o que é que acontece? Naquele momento, eu tive amigos e pessoas próximas que disseram: o que é que tu vai fazer nos Estados Unidos? Tu tem isso aqui, tem vida boa, tem vida estável, curte, viaja, faz o que quer. E o que é que tu vai fazer? Tu é doido, né? Até porque até hoje meu apelido é doido. Por algumas decisões que fora da... Porque, assim, eu considero isso uma coisa... Fora da curva, Fora da curva, entendeu? Fora da curva. Não é me vangloriando, mas assim, para uma época daquela, com a mentalidade que se tinha, com a cultura que se tinha, eu decidi fazer essa mudança aí. E acabou que, no final das contas, do dia que eu consegui convencer o meu pai, minha mãe era mais a favor. Eu precisei trabalhar a cadeia de amizade do meu pai, para você ter noção. E convencer e mostrar para eles, para que eles conversassem com ele, para poder dizer que eu podia ir. Caraca, então você era um eterno negociador, meu amigo. Desde seus 14, 16 anos, você já era um eterno negociador, um vendedor nato. Então, eu tinha que fazer esse lance. E aí, quando ele disse, pode ir, 15 dias eu estava lá. Com 15 dias, eu estava lá. Caraca. Todo o processo de visto, de documentação, que tipo, não tinha e-mail naquela época. Era tudo no fax, eu lembro como hoje. Fax. Era na farmácia lá do meu pai, o fax, o aparelho de fax lá,
e a gente juntando documentação, que era um calhamaço de documentação. Só aqui, acompanhando para poder o fax não romper a folha ali. Não romper. Muito bom. Ô Tiago, mas você não sabia também, você não tinha noção de inglês, você não falava ou Não. já tinha alguma noção? Não, na verdade é assim, eu fiz inglês aqui na época no CCAA, né? Acho que era a única escola de inglês que tinha aqui e cultura britânica, se eu não me engano. Era mais... Era. Então fiz algumas aulas de inglês lá. Eu acho que até na época que Flávio Augusto estava começando a WhatsApp. E aí, assim, agora sim, é totalmente diferente, né? Eu conseguia entender algumas coisas, só que assim, o processo de aprendizado de fato aconteceu lá, né? Na escola a gente tinha, quando a gente recém chegava, eram 2 aulas de inglês por dia. E no dia a dia ali, praticando com os amigos, convivendo com as pessoas, né, também de lá e, na verdade, do mundo inteiro, porque a gente vivia num colégio internacional, né? Então, E os pensamentos dessa galera da época? Era pensamento mais empreendedor, aquele pensamento mais funcionário? Como é que funcionava? você fala da turma de lá. Da turma de lá? Não, o foco lá era estudar, cara. Era estudar. Era estudar. Só se pensava em estudar e a prática de esporte. Eu pergunto isso porque a gente vê, a gente vê, fulano começou a estudar nos Estados Unidos, largou para poder montar a sua startup, por exemplo. Parou no meio do ano para poder montar a sua startup. Ou seja, dá para entender que você consegue fazer altas conexões lá, né? Sim, mas assim, como esse lance de tecnologia, na verdade, você vê. Quando eu fui, estava começando ainda a internet. A internet estava começando. Eu lembro, tinha até aquela... Discada. Você lembra da discagem? Então era assim. Então não tinha muito essa vibe ainda de tecnologia da forma que ela está disseminada hoje, né? O foco da turma lá, de fato, era o quê? Era estudar e a prática de esporte, né? O foco que se tinha naquela época era esse. De conseguir algo para uma faculdade ou uma universidade através do esporte. Era basicamente esse o foco na época. Mas quando você chegou lá, você trabalhou também ou ficou... Sim, na escola, né? Era um colégio batista, era uma escola batista, né? Mas assim, se você era católico, e no caso, quando eu fui, com uma cultura mais forte assim do país, né? É a igreja católica, hoje mudou até um pouco já. A gente tinha a possibilidade de ir para a igreja católica. Então o padre passava na escola aos domingos, porque ninguém podia ficar no dormitório aos domingos, cada um tinha que tomar um destino. E aí a escola levava para a igreja batista, e quem quisesse ir para a igreja católica, o padre passava e levava para a igreja católica. Então funcionava mais ou menos dessa forma. Bacana. Mas e aí quando você retornou de lá, o quê? Deixa eu falar com relação a trabalho. A gente na escola, você vê, eu tinha anuidade paga, né, que meu pai pagava, mas eu gostava de ganhar o extra. Ele também mandava um valor, porque estava tudo pago, não tinha com o que gastar, né? Todas as alimentações pagas, todas as refeições, os passeios que a escola fazia, estava tudo incluso. E não fazia sentido você não ficar sem ganhar dinheiro, né? O cara com a venda no sangue rodando. Então, quando eu cheguei na escola nos primeiros meses, eu comecei a observar que tinha alguns estudantes que estavam trabalhando na parte de lavar prato, né? De forma bem prática, não é a bucha, não. É o spray ali, jogou na máquina, a máquina faz todo o serviço, você só vai empilhar os pratos. Era coisa prática já naquela época. Coisa que até hoje aqui a gente vê só em alguns lugares. Isso. Né? E aí eu falei com a senhora da cozinha e perguntei a ela, como é que funciona isso aí? Disse, não, os meninos aqui, eles trabalham ou de manhã, do café da manhã, ou no almoço ou na janta, e eles têm uma remuneração. E disse, como é que eu faço para participar? Eu quero ganhar um dinheiro, quero ganhar um dinheirinho. Ela disse, não, tem uma lista aqui, você deixa o seu nome, assim que surgir eu lhe chamo. Posso deixar meu nome agora? Já deixei meu nome. Quando foi com uns 30 dias, surgiu uma vaga. Rapaz, é ousadia, né, bicho? Era na hora do almoço. O que é que acontece? Eu estava na escola, né? Porque lá a gente começa a aula a partir de 8 horas da manhã e vai até às 15 horas. Para o almoço, retorna e todo mundo larga às 15 horas, né? Diferente aqui do Brasil. Então, quando era horário do almoço, eu saía 15 minutos antes da sala, ia para a cafeteria, almoçava e já ia para o meu posto lá, junto com mais 2 amigos, esperar os pratos começarem a chegar. Então, funcionava dessa forma. Eu acho que ainda peguei 2 turnos. O bom era no final do mês, que chegava o cheque, você ia para o shopping, a galera, tipo, 16, 17 anos, como era a idade que eu estava, você queria um tênis novo da Nike. Então, a vibe era essa naquela época, né? A vibe era essa. Conquistava, na verdade, uma independência, né? De forma prematura, né? Isso. E isso você conseguiu... E você, quando voltou para o Brasil, você voltou quantos anos?
Eu terminei lá, né? Eu fiz o 2º grau completo, eu terminei lá em 2000. 2000? Maio de 2000. Foi quando eu concluí digamos, o ensino médio completo, né? A minha intenção, de fato, era ficar lá. Só que o dólar estourou no último ano, né? No último ano, o dólar deu uma disparada. E aí meu pai até ligou, ele disse, não tenho condições de lhe bancar mais não aí. Foi quando ele ligou para mim, ele disse, não tem problema, eu não volto não. Rapaz, você disse que não voltava? Não volto não. O que é que acontece? Eu tinha ouvido falar de uma bolsa na época, né? Que a escola tinha alguma bolsa. Como eu nunca precisei, eu nunca fui procurar. Vou procurar. E aí, a partir do momento que ele ligou, que eu tinha dito a ele que eu não voltava, que eu ia resolver, eu fui procurar o diretor de internacionais. Que lá tinha o diretor da escola e tinha o diretor dos internacionais, que era quem tomava conta dos alunos que vinham do mundo inteiro, na verdade, né? A gente convivia lá com pessoas de diversos países, China, Taiwan, Coreia, Japão, Inglaterra, Colômbia, África, vários países da África, o pessoal também de lá, né? Tinha brasileiro, tinha argentino, colombiano. Então, eu tive com ele e relatei para ele, né, a situação que meu pai tinha ligado para mim que eu precisaria voltar. Isso era no meio do semestre. Eu já tinha feito um semestre, isso ali foi finalzinho de 99, dezembro de 99, quando ele falou comigo. E aí eu conversei com ele e disse, não, tem aqui uma documentação que eu vou lhe entregar, você providencia para preencher e me devolve. De imediato eu peguei e mandei para cá. Falei com a secretária da gente na época, e aí ele só providencia todas essas informações aqui, preencha e manda para mim. Tudo via fax, né? E aí eu juntei, eu acho que uma semana eu estava com essa documentação pronta. E aí entreguei lá ao diretor. Com 30 dias eu estava na sala de aula e recebi a ligação. Né? Ele disse, dê um pulinho na minha sala. Aí eu cheguei na sala dele. Quando eu cheguei na sala dele, ele disse, tem uma notícia para lhe dar. Eu já nem estava lembrado do lance, eu achava que era alguma outra coisa, né? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? A gente não vai entrar nesses detalhes do que é que eu fiz, não, porque eu aprontei muito lá, viu? Então, aprontei bastante. Vamos pegar pelo menos um pedacinho. Quem fez coisa lá fui eu, mas depois a gente entra nesse detalhe. Então, o que é que ele disse a mim? Só tu ganhou, a tua bolsa foi aprovada. Então, foi um momento de emoção para mim, né? De conquista também, porque foi uma coisa que eu corri atrás, que eu fui lá e resolvi. E aí foi quando eu liguei para a pessoa, só volto quando terminar tudo, viu? Tá resolvido o problema aqui, não precisa mandar mais nada para mim. Caramba. E aí pronto, para mim aquilo ali foi uma vitória absurda, né? Porque você imagina, você ter que voltar no finalzinho ali. Né? Então, como era no meio do ano, o dólar acho que tinha praticamente dobrado, ele pagou até dezembro o valor do ano todo, digamos assim, da anuidade, e a outra, o restante do ano eu consegui através da bolsa, né? A bolsa. Cara, mas você de fato, assim, as suas atitudes, ela é fora da curva, entendeu? Principalmente para a sua idade da época. Como você mesmo mencionou, você veio de uma família empreendedora, mas isso demonstrou em você como inspiração ou pressão? Porque as suas atitudes, a sua ousadia, de fato, ela não é normal para quem é da família. Na verdade, assim, meus pais sempre foram muito... meu pai é um cara visionário. Né? Quem conhece ele sabe, é um cara que sempre viu muito à frente. Viu muitas coisas que até eu questionei a ele em algumas coisas que ele ia fazer, que eu olhava assim, não via nada. Ele dizia, estou vendo isso, isso e isso aqui. Ele disse, não estou conseguindo enxergar não, pai. E quando de fato a coisa acontecia... E do jeito que ele falava. Surpreendente, coisa surpreendente, entendeu? E minha mãe sempre é uma pessoa que sempre construiu tudo junto. Então, muito alinhados nesse sentido. Né? Ela, como dizer, para toda obra. Não tem tempo ruim com a minha mãe. Minha mãe é uma máquina para trabalhar. Até hoje. Até hoje é uma máquina para trabalhar. E ela sempre foi alinhada junto com o seu pai. Isso. Então, assim, eu via isso muito na minha casa todos os dias. Então, eu aprendi dessa forma, né? A importância da base, né? Isso, a importância da base. E minha mãe, assim, minha mãe, mais do que o meu pai, ela sempre foi mais de deixar a gente à vontade, né? Esse lance dos Estados Unidos na época mesmo, eu sei que ela relatou para mim depois que ela sofria, mas ela via que era uma coisa que eu queria e ela via a possibilidade de acontecer. A possibilidade e o crescimento de você. Entendeu? Mas já meu pai não. Meu pai já pensava em outra viagem de dizer, poxa, eu não posso, eu não tenho condições. E eu precisei... A despesa. Provar, né? Eu precisei provar por A mais B que era viável. Né? E assim, para mim, Erlan, foi uma virada de chave na minha vida de todos os sentidos, né? De todos os sentidos. E não vejo, tipo assim, nunca vi como pressão.
É uma coisa que ocorreu naturalmente, essa questão da inspiração. Eu vejo mais como inspiração. Como inspiração, né? É. Cara, muito bacana. E quando você retornou, eu tenho certeza que você voltou com a sua cabeça a milhão. A milhão, Na verdade, eu nunca quis voltar. cheio de ideias. Eu nunca quis voltar. Meu objetivo era ficar lá e viver lá, né? Eu até, quando voltei em maio, eu ainda passei 2 meses aqui, e aí tinha um amigo meu, que até faleceu recente, ele ligou para mim, ele disse, doido, me chamava de doido, viu? Tem um ex-funcionário meu que trabalhava aqui comigo, que está em Nova York, e eu conversei com ele, e você não tinha dito a mim que tinha coragem de voltar para lá para trabalhar no que fosse? Eu disse, tenho. Pronto, ele arrumou uma possibilidade de a gente trabalhar em um estacionamento lá em Nova York, para a gente ser manobrista. Eu digo, eu vou. Caraca, bicho. E aí a gente foi para Recife, tinha que tirar uma driver's license, que era uma licença para poder trabalhar, não é trabalhar, mas poder dirigir lá, porque ia trabalhar ilegal, na verdade, né? E era até um livrinho, um negócio estranho, era um livrinho assim, amarelo. A gente tirou essa licença, fomos para Nova York. Quando chegou lá, tudo errado. Eita. Quando chegou lá, o cara tinha ido trabalhar em Boston e voltava daqui a 3 dias. O apartamento que era para ter alugado para morar nós 3 não alugou. Vixe. E no final das contas, eu acabei voltando para a escola. Fiquei na casa do diretor uns 30 dias. Foi pedir abrigo lá. Não, liguei para ele, né? Disse, ó, cheguei aqui, isso no mesmo dia que eu cheguei, eu já vazei de Nova York. Não fiquei nem um dia, né? Porque o cara, conheci o cara que estava lá, o cara ia viajar. E, na verdade, o cara me ofereceu para ficar num basement. É que não tem aquele filme que você abre ali o porão. Ele queria me colocar num porão para poder eu esperar lá 3 dias que ele estava trabalhando em Boston para rachar um banheiro com 20 pessoas. Você está entendendo? E eu disse, não, eu vou. Vamos? E no meio do caminho, quando passou um táxi amarelinho daquele, eu disse, chamei o táxi e fui embora. Dei tchau ao cara e fui embora. E nesse mesmo dia, eu segui viagem e fui bater. A gente saiu de Nova York, né? Eu morava no Tennessee. Esses 3 anos que eu morei no Tennessee, que era em Seymour. A escola era lá. E aí já liguei pro diretor, que assim, eu construí um laço de amizade muito forte com ele e com a família dele. Ele era americano ou era... Americano. O americano tinha 3 filhas. E assim, ele é um cara que ele gostava muito de arte marcial. Lembra daquela história do UFC, quando começou lá? Então eu levei uma coleção de VHS, de fita VHS, né? Que nem CD tinha, eu acho, ainda nessa época. Até tinha, mas tipo, não tinha gravação. E eu apresentei ele com isso, né? E era um cara que fazia arte marcial na escola, era meu parceiro de luta de arte marcial. E ele me acolheu na casa dele. Eu e esse amigo meu. Né? Caraca. E a gente eu passei 40 dias, que foi o prazo que eu tinha comprado a minha passagem. A ideia não era voltar, né? Eu ia ficar ilegal e... Ia ficar legal. Só que quando eu cheguei lá, esse período que eu passei na casa dele, ele não podia me dar um emprego na escola, mas aí eu pintei casa, Erlan. Pintei casa, cortei grama, fiz mudança. Então, o que aparecia na comunidade, né, quando a gente ia para a igreja no final de semana, às vezes as pessoas precisavam de ajuda em algum lugar, eu metia a cara e fazia. Para justamente tentar se equilibrar, pegar um dinheiro me manter lá para poder fazer a coisa acontecer. Aí foi quando chegou o dia que não tinha o que fazer, eu decidi não ficar de forma ilegal, para não ter problema no futuro, e aí voltei para o Brasil. De lá para cá não voltou mais para poder tentar ficar? Ou chegou a voltar? Não, para tentar ficar não. Não, né? Não, para tentar ficar não. Teve só algumas coisas que eu vou relatar para você ainda aí nesse contexto. E aí voltei para o Brasil, né? E vim para Maceió fazer faculdade. Estagiei na Márcio Raposo como corretor, né? Eu tenho o Cresce até hoje. Nunca atuei de fato como corretor, mas na época, como eu já tinha essa ideia de ser independente, né? De fazer o meu. Por mais que meu pai tinha, as farmácias tinha o negócio dele, mas eu queria fazer o meu. Eu disse, não, vou ficar em Maceió, vou estudar e vou fazer um curso de corretor e vou trabalhar aqui. E aí foi quando a coisa começou a acontecer que ele me chamou para trabalhar com ele. Aí, a partir daí... E a faculdade que você estava cursando? Administração. Administração. Era Exanc na época. Era Exanc, depois virou IPLAN. Naquela época, a administração ainda tinha um certo valor, né? Na verdade, é assim, como você falou agora, um ponto bem interessante, só para você ver. Eu sou um cara de um conceito que eu não olho para diploma. Tipo, às vezes a pessoa acha que é arrogância, porque assim, eu vejo hoje muita gente que não tem um diploma, mas bota quem tem diploma no bolso, pela atitude.
né? Pela atitude e fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa acontecer. Né? Eu acabei me formando na UNEAL. Terminei meu curso de administração na UNEAL. Para você ver, eu passei 13 anos para buscar o diploma. Porque assim, como eu não tinha cunho de fazer nada de uso do diploma em relação a concurso ou esse tipo de coisa, foi quando eu encontrei com o professor um dia que acabei pegando esse diploma lá. Mas assim, voltando para essa questão, né? Eu acabei voltando para Arapiraca, trabalhando com meu pai, fiz esse curso na UNEAL, e nesse processo da UNEAL, eu não sei se está atropelando tudo por aí. Não, pode ir, pô. Pode seguir, né? Pode seguir. Aí eu em 2006, surgiu uma possibilidade de trabalhar numa multinacional, que era outra coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, né? Que foi justamente Uma Canto Fé. Não, esse aí é depois. 2006 foi Disney. Então existe um programa, até hoje existe esse programa, né, da Disney. E tinha uma amiga minha de Maceió que havia estudado comigo que ela tinha feito. E aí eu entrei em contato com ela para saber como era. Então eu acabei participando de 2 entrevistas em São Paulo, né? Fui para São Paulo 2 vezes. O próprio pessoal da gestão dos parques vieram para São Paulo fazer a seleção, né? Tudo em inglês, todo o processo em inglês. Caraca. Tipo, você tinha que ser fluente. Não tinha necessidade de ser fluente, mas tipo, se você fosse, a sua possibilidade de entrar e participar do programa era mais fácil. Tornar maior, né? Então, assim, eu passei no processo e em 2006, final de 2006, começo em 2007, eu passei 2 meses e meio. Né? Fui contratado pela Disney através desse programa de universitário. E eu trabalhei no hotel, lá, o Pop Century, o nome do hotel. Trabalhava na parte de alimentação, mas eu podia trabalhar também. Eu trabalhei também no Hollywood Studio, nos restaurantes do Hollywood Studio. Então, Disney não tem nem o que você Isso falar. lá. Isso lá. Isso nos Mas Estados você Unidos. fez a entrevista em São Paulo. Em São Paulo. E esse programa ainda existe. Até hoje. Até hoje. Até hoje ele existe. Mas para que as pessoas tenham só pelo menos uma noção de como funciona, você pode dizer, explicar de forma mais breve aí? Não, na verdade é um programa Ele é um programa atrelado à questão universitária, né? Então, eu tive que pedir liberação da faculdade aqui para poder aplicar para esse programa. E aí é fácil, você faz uma busca lá, hoje está até mais fácil no próprio Google lá, e aparece para você as possibilidades do programa. E aí você aplica, né, para ele. Eu escolhi, por exemplo, você poderia escolher operador de parque, você poderia escolher a parte de recreação. Então, tem vários setores dentro do programa que você acaba aplicando no que você acha interessante para você. Mas para isso tem que ser universitário, né? Universitário, né? Tem que ser universitário. Depois que você faz esse programa, existe um outro programa que ele tem um período maior, que são 6 meses, né? Que não precisa necessariamente ser universitário. Então, tem vários programas assim que acontecem, né? E na época, lá para você ter noção de como é grande a coisa, existiam 4 condomínios só com pessoas de programas universitários. Caraca. Olha aí, galera. Dá um Google aí e faz essa pesquisa. Ian, tu consegue dar um Googlezinho aí? Só para colher essa informação? Sim. Tem muitos programas de, tipo, por exemplo, estação de esqui. Você vê, tem um rapaz aqui de Arapiraca, eu só não recordo o nome dele agora. Ele já foi para o segundo momento dele nos Estados Unidos trabalhar em hotéis, como chefe de cozinha. Caraca. Está lá até hoje. Ele voltou, eu até bati um papo com ele uma época aqui, e ele está lá de novo. Inclusive, ele está no Tennessee, próximo de onde eu morei. Onde você morou? De onde eu morei. Cara, e como foi que você foi parar nessa parada de importação da China, Canton Fair. Canto Fé? Isso aí já foi em 2011, né? Nessa época eu já tinha empreendido com a Farmapele. Eu já tinha Farmapele. Você já tinha Farmapele? Já tinha Farmapele. Farmapele nasceu em 2009, se eu não me engano. Então, eu já tinha Farmapele, né? Tinha Farmapele nasceu em 2009, que é uma franquia, é o negócio que eu toco hoje, né? O principal negócio que eu toco hoje, que é a farmácia de manipulação, que a gente tem unidade tanto aqui em Arapiraca quanto em Maceió. E quando, tipo, sempre inquieto, eu sempre fui um cara inquieto, né? Sempre fui um cara inquieto de estar vendo coisas diferentes. Tipo, eu não fico naquela bolha de farmácia de manipulação só entendendo sobre aquilo. Eu gosto de... Sempre fui assim, cara. Cara, eu vejo, na verdade, você muito ativo, né?
E principalmente em relação aí à Farmapele. Isso. Vai, não vai, eu vejo você promovendo. Vai, não vai, não. Eu vejo quase sempre você promovendo eventos. Ali gerando aquele brand ali, gerando aquelas estratégias de marketing, é você mesmo que cria. Muita coisa a gente cria e muita coisa se copia. Boa. Entendeu? Porque assim, não tem que reinventar a roda. É ver quem está dando certo, como é que faz, vai lá e aplica. Ajusta para a tua realidade. Você recria. E vai lá e aplica. Então assim, o que é interessante hoje? Aprenda com quem já chegou lá. Boa. Não adianta reinventar. Entendeu? Dentro do meu segmento, quem é o cara que é bom, quem é a farmácia que hoje está despontando. Né? Por mais que a Farmapele seja uma franquia, e a gente tem um suporte da franqueadora, mas cada franqueado tem a sua visão, tem o seu jeito de fazer, tem o seu jeito de tocar o seu negócio. Né? É um negócio dinâmico, é um negócio, eu diria, complexo, não é simples, que às vezes as pessoas acham que é simples, mas não é. É um processo totalmente artesanal, regulamentado por Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, Anvisa e por aí vai. Né? Então, assim, é bem interessante isso. Só que eu sempre gostei, Erlan, eu acho que... Eu não diria um erro, né? Mas uma coisa que se eu fosse corrigir hoje, de coisas que eu fiz no passado, seria não dividir meu foco. Né? Então, às vezes, você tem uma coisa aqui que está dando certo e aparece uma próxima oportunidade e você vai lá, acaba perdendo foco aqui. É o que acontece muito hoje com alguns empreendedores, né? Principalmente quem está iniciando, né? Foge muito do foco. Começa aquilo ali que está gerando a renda, aquilo ali que está pagando as contas. De repente, porque ele viu fulano, ciclano, montando algo, então vou fazer também. E tira o foco do principal. Mas, assim, o que eu acho não é nem às vezes porque viu alguém fazendo. Porque, por exemplo, falando por mim, né? Muitas coisas que eu fiz, muitas decisões que eu tomei, era mais pautado na minha visão de mercado daquela situação do que porque eu vi fulano ou ciclano. A gente sabe que tem muito isso. Tem bastante. Tem muito isso, né? A gente estava conversando antes aqui, então tem muita coisa que fulano tá dando certo, mas ninguém sabe como é que a coisa de fato roda ali no bastidor. Isso. É muito bonito aqui, mas no bastidor a pancada é diferente, a pisadinha é diferente. Então, uma coisa que eu faria era isso. Você vê, eu peguei Mundo Verde, abri no shopping, fechei no shopping, tive que recuar a operação, depois eu vendi a operação. Por que eu vendi a operação? Um curso que eu participei, ele me trouxe para a realidade. Nesse curso eu fiz uma linha do tempo. E aí a pessoa que estava ministrando o curso, ele disse, faça uma linha e na linha do tempo você coloque os altos e baixos da sua vida e o que é que qual era o seu foco nessa época. Quando eu coloquei, o que era meu foco? Farmapele. Quais foram os melhores momentos da minha vida? Quando eu estava só com Farmapele. Quando estava focado nela. E aí, terminou o evento, eu estava com minha esposa. No meio do caminho, eu aqui refletindo, eu disse, vou vender a Mundo Verde. Aí ela olhou para mim e disse, mas por quê? Lembra do exercício? Aí eu expliquei a ela. Aconteceu assim, assim. Dito e feito. E aí foi quando eu voltei para focar no meu negócio. Né? Que você precisa deixar ele bastante consolidado, a engrenagem rodando sozinha para que você consiga gerir um outro negócio ali. E assim, o que é que acaba acontecendo? Por exemplo, eu também tive um atacado na Rua do Sol, investi no atacado na Rua do Sol. Você falou de China. Diversificou um pouco, né? Não, você falou de China. Aí, por exemplo, eu fui para a China em 2011, né? Eu e mais 2 amigos meus. Nós tínhamos uma importadora na época. Nós éramos sócios na importadora. Rapaz, tu gostava de viajar. Era. Você gostava de correr risco, né? Ó, fui diagnosticado com TDAH, nunca acreditei. Não, mas... os caras chamavam de doido. Fui diagnosticado com TDAH, mas nunca acreditei. Mas aí a psiquiatra disse que era, eu disse, então é. Aí quando eu paro para pensar no que eu fiz, eu digo, agora eu sei por quê. Como a gente fala aqui, era doido de pedra. E aí, falando um pouquinho desse lance da China, isso foi em 2011. 2011, tem a Canton Fair, né, que é uma feira gigantesca. Ela acontece todos os anos, 2 vezes por ano. Tem um agora em abril, tem agora em abril e vai ter um em outubro. Todo ano ela tem. É em Guangzhou, o nome da cidade, na China. E aí a gente resolveu, vamos para a China, vamos ver coisa. Rapaz, só pegando um ganchinho aí na Canton Fair, ela acontece na China, né? China. Ah, cara, então foi isso que uma vez eu ouvi no podcast, o cara falando, você quer fazer negócio, criar conexões, vá para Canton Fair, que lá você sai
arrumado. Naquela época já era um negócio gigante, né? Em 2011 já era um negócio gigante. E hoje, com essa questão da facilidade da tecnologia, da comunicação e tudo, que tipo, naquela época eu não lembro se existia iPhone, em 2011 já tinha iPhone, não lembro, eu acho que eu tinha lanterninha naquela época, meu telefone era uma lanterninha. O telefone era uma lanterninha, não tinha smartphone naquela época, né? Por opção, eu não queria que era por opção, eu quero uma lanterninha que é só para falar mesmo. Então assim, a gente foi em 2011, passamos 24 dias na China. 24 dias. Então a gente pegou as 3 fases da feira, ela é dividida em 3 fases. Então cada fase tem segmentos comerciais diferentes, né? E eu costumo dizer, do alfinete à âncora de navio, você encontra na Canton Fair. Caraca. E eu vi isso lá, de fato eu vi. Eu vi uma âncora de navio para vender, vi lugar que vendia alfinete, agulha e por aí vai. Então tem tudo que você imaginar, né? E isso abriu a minha mente. E você vê, a gente trouxe de catálogo na época quase R$ 2.500. Só de frete de catálogo, que a gente mandou pela DHL, transportadora. Até hoje tem. Eu acabei saindo da sociedade, meu amigo ficou só. Até hoje ele toca importação. Até hoje ele toca o escritório de importação dele. Graças a Deus está bem demais. Né? A gente ainda importou, que quando a gente estava na Canton Fair, tinha uma feira de pescado no norte da China, que era a feira de Qingdao. Então ficava no norte da China, que nessa cidade, até o pessoal pode dar uma pesquisada depois para ver, teve Jogos Olímpicos nessa cidade, na China, né? Quando a gente passou lá, tinha lá os arcos das Olimpíadas que ficou marcado lá. E a gente foi para uma feira de pescado. Foi 2 dias lá, se eu não me engano. E dessa feira de pescado a gente saiu com um container de bacalhau negociado. Caraca. Bacalhau da Noruega. Na China comprando bacalhau da Noruega. E aí fizemos a importação, né? Foi importação própria na época de bacalhau. Deu um trabalho. Né? Brasil não é para amador. Fiscalizações, não. burocracia. Burocracia, né? Outras coisinhas também que não é só burocracia, é aquela coisa, você tá certo, mas tem que molhar. Tem que dançar, né? E aí foi todo um processo que, graças a Deus, passou. Não precisei molhar. Mas assim, foi uma... Como é que se diz? Foi uma semana nervosa, né? De vai e vem para poder resolver. Né? Da parte da gente estava tudo tranquilo. É só questão de... Aí quando envolve política, que envolve tudo isso, aí complica. Mas passou, né? Eu acabei... Disse, não, vou focar no meu negócio. Vou focar no meu negócio e aí continuei. Mas assim, é uma... Quem tiver a oportunidade de ir para abrir a mente, né? É o melhor lugar do mundo, você vê. Ô, Tiago, e aí dentro de toda essa sua trajetória, você fechou alguns negócios. Mas aí o fechar desses negócios, o fechamento desses negócios, dói mais no ego ou no financeiro? Negócio é racional. Negócio é racional. Se você for pensar em ego, que eu estou com vergonha, eu sempre pensei assim. A conta não fechou, não dá certo, não vejo possibilidade de melhorar, de reorganizar, ou vende ou fecha. Sempre pensei assim. E dentro da sociedade, você é um cara que já teve aí várias sociedades, pelo que você me falou. O que é que hoje você na Farmapele, você tem sócio ou é só você? Minha esposa é minha sócia, meu braço direito hoje, né? A gente toca a Farmapele. É muito bem dividido o que cada um faz, né? Eu estou mais focado na parte comercial, na parte também de compras. Ela está mais focada na parte de pessoal e na parte também do acompanhamento de vendas, faturamento. Então é mais com ela essa parte aí. Cara, e como é isso? Você conseguir dividir isso com sua esposa? Ela sendo sua esposa em casa e dentro da empresa sendo sua sócia. Meu irmão, 2 casamentos. Tem hora que se mistura tudo. 2 casamentos. E a gente trabalha na mesma sala, cada um com a sua mesa na mesma sala, o dia inteiro. De vez em quando não voa um grampeador. Não chega nesse nível não, entendeu? Nunca chegou, graças a Deus, nunca chegou nesse nível não. Mas assim, de vez em quando, um estressezinho, uma coisa... Que é normal, né? Ajuste de linha, não, eu estou pensando de uma forma, ela está pensando de outra. Espera aí, vamos respirar aqui, vamos alinhar. O objetivo é isso aqui. Então, um cede de um lado, o outro cede do outro e a coisa vai fluindo. Que bom. Não é fácil. Tem esse consenso, né? Mas não é fácil, entendeu? Muitos casamentos não dão certo por esse tipo de relacionamento. Né? Então, assim, tem que estar observando, tem que estar vendo, tem que estar preocupado com isso. Porque, assim, se deixar se levar, a coisa se perde. Se perde. Mas, fora a sua sociedade com a sua esposa, você indica hoje
Quem quer montar seu negócio, buscar um sócio? Cara, sociedade hoje é uma coisa muito séria. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Eu ainda tenho alguns sócios hoje, eu tenho outro negócio também que eu sou sócio hoje, então tem que estar muito bem alinhado do papel de cada um e da contribuição de cada um dentro da sociedade. Boa. Entendeu? Não é que seja ruim, né? Às vezes as pessoas falam, ter sociedade é ruim. Não, tem que estar tudo muito claro. Qual é o seu papel, qual é o seu papel, qual é o seu. E documentado, né? E documentado. E o que é que cada um contribui aqui? Tá alinhado? Tá. Pronto. E aí a coisa flui, né? Procura um sócio que tenha uma visão parecida com a sua, né? Que complemente o negócio, que não adianta, sabe, porque fulano é meu amigo. Não. Qual é a força dele que eu não tenho? Pessoa de caráter, leal, entendeu? E que tenha os mesmos valores que você tem. Eu penso dessa forma, importantíssimo. Né? Porque não adianta você procurar um sócio que tenha a mesma pegada que você tem, a mesma loucura que você tem. Aí não vai dar certo não, meu irmão. Você vê, a minha esposa, eu junto com a minha esposa hoje, nós somos os opostos. E a gente fez aquela análise de perfil, então é assim, ó, extremo. Ela no extremo e eu no outro. Então é por isso que o equilíbrio acontece. Né? Só que eu repito, tem que estar vigilante, senão o casamento se perde. Mas você sempre foi assim ou você sempre buscou conhecimento? Eu vejo que você vai, não vai, eu vejo você viajando aí fora, buscando mentoria. Parei, cara. Eu nunca parei. Nunca parei de buscar conhecimento. Agora, coisa importante. Esse ano eu vou dar uma reduzida nessa questão, né? Porque assim, às vezes você começa a aprender muita coisa e você acaba faltando tempo para aplicar. Então não adianta você inchar o seu cérebro de informação, né? De obesidade de informação e você não aplicar. Porque assim, não adianta eu aprender e não aplicar. Então, isso é muito importante. O ano passado, por exemplo, os 2 últimos anos foram anos de aprender muitas coisas diferentes, fazer contato com pessoas diferentes. A gente ainda participa de algumas mentorias, algumas a gente vai deixando, né? Mas assim, nunca pare de estudar. Eu sou um cara que eu leio, mas não leio o quanto eu deveria ler. Eu queria até ler mais do que eu leio, preciso me esforçar para isso. Tem gente que tem praticidade que a gente senta ali e lê. Assim, quando eu pego um tema que eu acho interessante, eu vou lá e faço. Mas assim, o estudo, você vê, eu fiz G4 o ano passado, fantástico, só voltado para vendas. Né? E às vezes você chega num canto desse e você vê soluções e ideias, Erlan, que como é que o cara pensou dessa forma? Né? Porque o que acontece? Hoje não, hoje eu já vejo muita gente aqui de Arapiraca fazendo curso fora, né? Participando de mentoria fora, mas antigamente não era dessa forma. Vivia-se muito numa bolha. Na bolha. Né? Tem muita gente hoje ainda que vive na bolha. Ainda muita gente. Muita gente, cara, muita gente. Entendeu? Naquela mesma pegadinha de cidade do interior, com aquela mentalidade do interior. É por isso que às vezes o cara me diz, você é doido. Não busca uma evolução, né, cara? Não. É porque também aquela situação, é como todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas com quem você anda, né? E eu acho que se você mudasse o seu ambiente, as pessoas que você está ali, com certeza você tem uma virada ali, uma metanoia diferente. O ambiente molda caráter, né? Moda, sim. Molda caráter. Então, assim, é procurar andar com pessoas que... Não é, procure pessoas que agregam para você. Aí a pessoa diz, eu vou estar me aproveitando das pessoas. Não, não é isso. Em vez de você estar sentado num canto, num bar, numa coisa que as pessoas estão falando de pessoas, né, vamos falar de negócio, vamos falar de ideias, vamos discutir ideias. Eu já fui criticado, cara, no meio das minhas amizades há muitos anos atrás, porque assim, a minha mente não para. Eu não consigo, bicho, parar a minha mente. Sempre estou pensando em alguma coisa que eu consigo melhorar ali, ou potencializar ali. Então eu fui criticado já no meio de uma mesa assim, do cara chegar e dizer, bicho, tu já tá sendo um cara chato. Só fala de negócio, pô. E aí ali foi quando caiu uma ficha para mim. Disse, pô, peraí. Opa, aqui não é o meu lugar, não. Você tá entendendo? Isso é muito lógico, bom. A gente senta às vezes para estar conversando coisas aleatórias. Aquele momento quinta série, né? Como diz a história, né? O quinta série, como diz a história. Só que tipo, eu digo, pô, peraí, então, se eu estou incomodando aqui, eu preciso procurar um lugar que eu não incomode, que eu vá aprender também. E aí acontece muito isso, né, na verdade, e eu visualizo muito isso. Tem pessoas que eu deixei de andar, de participar de coisas. Né? É como diz, eu levo muito esse nome de doido, de estranho, porque, por exemplo, às vezes as pessoas me convidam para um lugar, cara, eu só vou se eu quiser. Eu não tenho não vou por obrigação, não. Se eu não for, fulano não vai dizer isso. Isso eu tenho resolvido comigo, Erlan, há muito tempo. Isso é muito bom, muito bom. Entendeu?
Tipo, coisas de família, às vezes, não tô com vontade de ir. Meu coração está dizendo que não. Isso eu tenho resolvido comigo, cara, há muito tempo. E eu acho que para mim isso me fortalece muito nesse sentido. De não tá, quer dizer, as pessoas vão para os lugares sem querer estar ali só para agradar. Só para agradar. Eu não funciona, não consigo, ó. Então você tem um emocional muito resolvido, né, cara? Isso é muito bom, principalmente na sua função hoje. Não está 100%, mas assim, como eu disse, eu trabalhei isso. Mas comparado ao momento atual que vivemos, eu acho que você está bem à frente. Porque eu confesso para você que eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade. Eu ainda me seguro bastante para resistir. Quer dizer, de não querer ir no lugar ali e tal, não quero e não vou. Mas às vezes acabo falhando e acabo indo somente para poder agradar. Eu já, assim, que assim, às vezes o que pega muito é questão de família, né? Mas aí, se o cara for pensar, por que você leva? Isso aí é porque é mentira, é porque não sei o quê. Mas, cara, eu vou fazer o que tá bem pra mim. E aquela situação, né? Como a gente vê algumas postagens, o empreendedor, ele é um cara solitário, né? É um cara de poucas amizades. Ele tá sempre bem mais reservado, né? Hoje eu tenho alguns amigos do passado que são amigos que eu conto na mão, né? E tem alguns amigos da atualidade que eu construí de alguns anos para cá. Nesse sentido, né? De visão, de ideias, de fazer a coisa de fato movimentar. Colega a gente tem vários. Né? Como você tem, como eu tenho, como todo mundo tem. Mas amigo você conta ali na mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quebrasse hoje, quais as 3 pessoas permaneceria com você, tirando sua família? Que permaneceria comigo? Sim, se você quebrasse hoje. Tá na cabeça, eu não vou dizer nome. Mas já tá na minha cabeça. Mas você tem essa... eu tenho de certeza. Uma eu tenho de certeza. Sem ser família. Uhum. Os outros 2 eu tenho, mas não tenho a certeza que eu tenho desse um. Depois você diz nos bastidores. Depois você fala dos bastidores. Mas foi ligeiro, viu, cara? Geralmente, numa pergunta dessa, você pensa. E que bom. Eu tenho certeza, Que bom que você tem. Principalmente com essa certeza. Eu tenho. Certeza absoluta. Muito bom, cara. Muito bom. Top demais. Tiago, essa mensagem, eu não falo inglês não, viu? Never give up. Never give up. Never give up. O que significa, hein? Basicamente, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Você carrega isso com você? Sempre. Caraca, irmão. Sempre. Porque assim, às vezes as pessoas veem, né? O Tiago, empreendedor, morou fora, tem o negócio dele. Nem sempre os negócios estão como deveriam estar. Nem sempre. Só que aquela coisa, vai aqui, ajusta. Como eu digo, eu não desisto, eu ajusto a rota. Entendeu? Porque assim, já teve momentos de você dizer, não, tô tranquilo, beleza? E já teve momentos de você, poxa, para onde é que eu vou agora? Essa é a vida do empreendedor, você né? Você tá entendendo? E aí, até esse livro que eu vi aqui, ó, né? Empreender a arte de si. Todos os dias não desistir. Eu nunca tinha visto esse livro. Vi quando eu cheguei aqui. E eu achei interessante. Porque, assim, não é fácil a vida do empreendedor. Né? Eu digo, é meio que uma montanha-russa. É uma fala que eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele fala, é que diz que todo mundo procura o equilíbrio, né? Todo mundo procura o equilíbrio. O equilíbrio não existe. E se você for parar de fato para ver, não existe. Porque você pode estar muito bem na empresa. A estabilidade, né? Estabilidade. A estabilidade, Estabilidade não existe. Né? Você pode estar muito bem na empresa, mas e na sua vida pessoal? É porque às vezes as pessoas falam muito hoje sobre sucesso. O que é sucesso? Não é eu ter dinheiro? Não. Não, cara. Depende muito. Porque eu conheço gente que tem milhões e vive uma depressão. Conheço, conto na mão aqui, no mínimo umas 4 pessoas. Não vive bem. E não vive, cara. Não vive, porque não é o dinheiro. É todo outro contexto de família, de base, né? Do que de fato ele procurou fazer, do que construiu. Então, assim, esse Never Give Up eu levo comigo a vida inteira. Estou até devendo para tatuar ele. Não, você tá falando aí, pô. Do nada eu vou aparecer aqui com o Never Give Up. Não, eu já fiquei com vontade de tatuar ele também aqui. E assim, é um lema que eu levo comigo, desistir jamais, né?
Ah, tá difícil, tá com uma dificuldade. Quais são as possibilidades? Vamos lá. E aí você vai traçando. Sempre dessa forma. Eu já cheguei de parar assim e dizer, pô, e agora? Onde é que eu vou? É aquela história, né? Você dormir com 100 mil na conta e às vezes acordar com 300 negativo. Mas às vezes você se surpreende também. Às vezes você tá... Eu tive uma fase, isso antes da pandemia, que eu tava aperreado. E aí, infelizmente, a pandemia aconteceu, mas foi onde eu surfei na onda. Foi onde eu surfei na onda. É que é os momentos, né, cara? Por isso que a gente tem que ter muita paciência, muito controle emocional, como você mesmo mencionou. Tem que ser resiliente. E resiliente. Porque a fase ruim vem para todo mundo, como a fase boa também vem para todo mundo. Basta você estar pronto e preparado ali para poder assumir. Mas a fase ruim, o que é interessante da fase ruim? Ela mostra quem sempre esteve com você e ela mostra que você é capaz de ultrapassar ela, porque tudo na vida passa. E você aprende novas fases dentro dela mesmo. Tudo na vida passa, né? Então, assim, a gente vem aí de uma questão dessa guerra política que nunca parou, né? Depois dessas mudanças que houveram aí. Esse ano vai ser guerra política de novo, né? E assim, é como eu estava dizendo, é focar no negócio e ver o que dá para fazer. É atirar com as armas que a gente tem. Não entrar na pilha, na verdade, né? Não, se você entrar na pilha, você só tem a perder. Só tem a perder. E para quem é empreendedor, a gente tem que estar sempre em busca de estratégias, coisas novas aí para poder se manter. Uma coisa que eu até reforço, acho que eu falei já anteriormente, aprenda com quem já chegou lá. Isso é muito bom. Se tiver oportunidade de acessar pessoas, né, para ter uma orientação, para ter uma conversa, para ter um bate-papo, aproveite. É a história do coração ensinável, né? Deixa o orgulho de lado e vai aprender com quem já está lá já. Exatamente. Que eu acho que uma coisa, Erlan, que de um modo geral o ser humano ainda, o ego, cara, destrói de um jeito que, entendeu? E assim, você acaba também trazendo às vezes muita inveja para o seu lado. Eu tenho um amigo mesmo que ele nunca foi presente na rede social. E ele tem uma construtora. Depois que ele começou a aparecer, o pouco que ele começou a aparecer, cara, começou a rolar um monte de processos sobre o cara. Porque as pessoas acham que não, ele tem condições, ele vai pagar. Entendeu? Aí onde vem a inveja, o mal querendo agir mesmo. E tem muito disso, viu? Acontece muito, meu amigo. Muito disso. E da mesma forma que eu já vi pessoas que estão num nível muito alto mesmo. Como diz a história, com dinheiro para rasgar. E não aparece. Não, se você for para o eixo de São Paulo, por exemplo, você é um cara também que frequenta, que anda. Né? As reuniões, os cursos que eu participei esses últimos 2 anos em São Paulo, você topa com um cara de 30 anos de idade, o cara com um negócio faturando 300 milhões, pô. Com a ideia que o cara teve ali. Lógico, a mentalidade, é como eu digo, a gente vive numa bolha. Tem sim as pessoas assim da nossa região, que são pessoas que são fora da curva, que fizeram acontecer, que construíram impérios, tem. Só que nessa vibe hoje da galera mais nova, no eixo do sudeste ali, você se impressiona com as histórias dos caras. De coisas que eles criaram e... Bom, porque enquanto a gente pensa em Alagoas, em Arapiraca e região, os caras pensam no Brasil e no mundo. De forma escalável, né? Escalável, o negócio é escalar. Entendeu? E a galera ainda pensa muito assim. Às vezes eu, por mais que eu já tenha tido essa experiência, eu me pego pensando em Alagoas, pô. Porque assim, eu tenho um negócio hoje que eu detenho, a Farmapele hoje eu detenho, como é que se diz? Os direitos de faturar em Alagoas. Só que existem muitas outras coisas, muitos outros projetos. E você fica doente por querendo sair. Assim, mas aí é tranquilo. Isso para mim tá tranquilo. Só que tipo, como o meu negócio, eu fico focado nele, eu acabo tendo uma ideia para um outro negócio que eu posso botar para rodar a nível nacional e o meu cérebro fica naquele jogo. Não, peraí, você está sem Alagoas, mas na verdade você pode expandir. Não, mas eu tenho esse pensamento também. Hoje o meu pensamento ele é projetar as coisas de forma escalável. Eu estou na construção de uma startup, se Deus quiser até junho ela está saindo, mas ela vai ser lançada em Fortaleza,
Ela não vai ser nem lançada aqui em Alagoas. Vai ser em Fortaleza, com o intuito de alcançar primeiro o Nordeste, para depois pisar lá para o Sul. Top, top. E aí é como você falou, pô, é a gente ter conexões fora, a gente buscar conhecimento fora. Estratégia é onde você conhece pessoas ali que vão te ajudar a se aproximar. Exatamente. Vão te ajudar a se aproximar. Mas, meu amigo, o papo tá muito bom. Por mim, a gente ficaria um pouco mais, mas a gente tem que deixar assuntos para o próximo episódio, né? História tem para contar, viu? Eu imagino. Eu trouxe um pequeno roteirozinho aqui, não deu para falar tudo, mas tem muita coisa aqui ainda que a gente dá para trazer para o próximo episódio, que eu tenho certeza que a Se a galera... gente pegar só essa lacuna aí de 3 anos de Estados Unidos, meu amigo, que tem de história. Que ia ficar devendo as resenhas que aconteceu lá. Tem muita resenha. Ia ficar devendo lá. É assim, eu vivi basicamente tudo que você vê nos filmes americanos de Você viveu, escola, cara. de high school, de festa, tudo aquilo ali eu vivi, pô. E até assim, até essa dica que você deixou aí, que para poder tá trabalhando lá na Disney, né? Tanto Disney quanto assim, tem inúmeras possibilidades, na verdade. Navio de cruzeiro. Que começa agora a temporada de 2026 e 2027, que é do Work Travel, né? Isso. Work Travel. Já está aberta já, permitindo que universitários brasileiros trabalhem legalmente nos Estados Unidos por até 3 a 4 meses durante as férias. Exatamente. Então você que não sabia, fique sabendo agora. E assim, o que eu digo, se tiver oportunidade, vá. Né? Uma dica que eu dou também, só para a gente fechar aqui, você pai, que hoje tem condições, né? Pode olhar para essa câmera aqui. Você pai que hoje tem condições de investir na educação do seu filho. Eu não diria nenhum intercâmbio, né? Que tipo, você vai passar lá 6 meses, 1 ano. Mas você conseguir hoje mandar seu filho para fazer um período de high school num colégio privado, não deixe de fazer esse investimento. Eu acho que vale a pena. Para mim, foi o que mudou a minha vida, né? Eu acho que se eu não tivesse ido, não sei nem se eu estava aqui hoje. Por todo o contexto que eu tinha de amizades aqui da época e etc. Né? Mas assim, graças a Deus, deu certo. Hoje eu estou aqui para contar a história. Muito bom. História tem muita história para a gente contar aqui, coisa que... De rir, né? Na verdade, a gente ri de situações, de experiências, de coisas que tipo, nem se imagina que se vivia naquela época, né? Então, você pai que tiver condições, pai ou mãe que tiver condições, aproveite. Se quiserem me acessar também, falar comigo, tá lá no meu Instagram, né? @EversonTiago_Salgueiro_Maia. Boa. Dica, orientação que eu puder dar. A escola que eu morei é fantástica. Estou até querendo programar uma visita. Não sei se no final desse ano ou no próximo ano. Para dar uma passadinha lá. Até porque fica lá o nosso quadro lá, né, da turma que se formou lá em 2000. Então tem lá a minha foto, eu quero mostrar isso aos meus filhos. Caraca, fantástico. Fantástico, fantástico mesmo. E só para a gente poder encerrar aqui também, Thiago, você deixa uma dica para quem quer começar a empreender, uma sugestão, algo que você consiga direcionar de forma resumida para quem está iniciando. Cara, empreendedorismo assim é um mundo, né, Erlan? Eu não conseguiria simplificar assim, porque eu acho que empreender vai muito também da intuição, entendeu? Então não tem uma forma de bolo, né? Porque assim, às vezes as pessoas dizem eu quero empreender, mas às vezes você não tem um perfil. Aí tem aqui, perfil é esse? Até hoje eu não sei dizer. Eu sei que eu aprendi por experiência e fiz a coisa fluir, né? Porque assim, você vê muito ainda assim, por exemplo, isso antigamente. Eu vou botar uma franquia para minha esposa, de repente eu sou empresário, então acontecia muito. Eu vou botar uma franquia para minha esposa porque a franquia tá tudo prontinho. Isso é ilusão. Primeira coisa, isso é ilusão. Então, quem quer empreender hoje e acha que vai botar uma franquia e acha que vai estar tudo ali, é ilusão. O CNPJ é seu, a empresa é sua, você usa o nome da franquia e o know-how. Né? Então, falando de dicas, essa é a primeira dica que eu dou. E a outra é que se prepare, se estude, né? Faça um plano. E o plano, se eu fizer dar errado, o plano não lhe garante nada. Você pode fazer o melhor plano do mundo. Planejar caixa, fluxo de caixa, faturamento, equipe... E no final pode dar tudo errado. Mas eu planejei, mas não é garantia.
Né? E ao mesmo tempo, às vezes você vê pessoas que não planejam nada. Não estou dizendo que você não vai planejar. Você tem que ter pelo menos um esboço para poder você iniciar. Mas assim, se você vai empreender de forma profissional, é de fato que você faça a coisa como tem que ser feita. Né? Então, até hoje tem esses dois viés. Porque fulano botou um negócio ali e não organizou nada. Beleza, mas vai chegar um ponto que ele vai estagnar e ele vai ter que voltar para a base, para reorganizar tudo. Eu já fiz isso. Ele não conseguiu estruturar, né? Eu já fiz isso. Eu já comecei uma coisa que fluiu, quando chegou lá em cima, estrangulou, teve que voltar para a base. Para reconstruir aos poucos, e tudo é um processo. Tudo é um processo. Até aquela questão que é algo que aparentemente que é simples, que é a questão da cultura, né? De você implantar até uma cultura na sua própria empresa. E hoje se torna cada dia mais difícil. Por causa de toda essa influência, né? Até de redes sociais. Antigamente a gente tinha influência só das TVs. E hoje a rede social está com força. Todo dia bombando. Então, assim, a dica que eu dou, primeiro, defina o que você quer fazer, né? Procure conversar com quem já chegou lá, dentro do que você pretende empreender. Boa. E meta a cara. É como diz aqui, ó. Olha o livrinho aqui, ó. Aí sim. Aí sim. É isso aí, meu amigo. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite de poder estar expondo um pouquinho da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da sua carreira como um todo aí, tá? Eu tenho certeza que todas as informações que foram ditas aqui, todo o conhecimento que foi explorado vai ajudar muita gente que está precisando desse conteúdo para poder pegar um norte. E desde já também deixo um convite já para um próximo episódio para que a gente possa trazer tem muita história. Ainda mais história, que eu sei que tem bastante história. E novamente é um prazer poder estar aqui contigo. Eu tenho um presentinho, só que eu acabei deixando ali um brindezinho que eu acabei deixando no carro, mas eu pego já e entrego para você. Mas muito obrigado. E até um próximo aí, se Deus quiser. E vamos lá. Tamo junto. Turma, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast do Nada, mas com muito conteúdo. E não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, não deixa de seguir a nossa página no Instagram. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, mas até a próxima. Tchau!